Dampolete. Ali, garoto. Estou aguardando a entrada do Dan, então. E aí, Dan, tudo bem? Oi, Evandro, maravilha. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Maravilha. Gostei do teu cenário de fundo. Seja bem. E obrigado pela tua participação, né? Eu estou aqui, né, no papel de mediador e posso fazer alguns comentários relacionados ao Fundo Municipal de Cultura, inclusive de algumas experiências tuas, né? A gente vai para um papo. Agora são 19h05, eu acho que a gente poderia bater esse papo durante cerca de uns 20 minutos. A gente programa todo esse nosso encontro em torno de 1 hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E a gente vai conversando, e depois eu chamo o Isma e depois eu chamo a Cristina, então, se todo mundo está de acordo. Pode ser? Perfeito. Tá, então, assim, como a gente tem algumas pessoas nos acompanhando, tem alguns amigos e outras pessoas que a gente não conhece, né? Então, eu gostaria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho de ti, né, e de como é a tua circulação e a tua paixão nesse momento, primeiro, né, na área da leitura e da literatura. Que a gente podia iniciar dessa forma. Certo. Eu sou Dan Polete, eu tenho 33 anos, sou escritor e também atualmente curso graduação na área de História. E tenho uma ligação com o Bento Gonçalves que eu gosto muito de perceber como um alimento, assim, né, para a alma, que eu não nasci em Bento Gonçalves, mas eu fui gerado em Bento Gonçalves. E quando meus pais saíram da cidade, eu estava no ventre da minha mãe. E 29 anos depois de ter circulado por um monte de lugares, eu voltei para Bento Gonçalves. E esse retorno, de certa maneira, faz com que a gente também pense assim, o que é importante, né? Quando a gente volta para casa, a gente volta para um lugar, a gente já não é mais o mesmo, né? A gente já amadureceu nesse caminho. E nessa volta, eu ressignifiquei alguns valores que eu tinha, e a literatura passou a ser esse valor, assim. Dentro das artes, o que eu consigo realmente me lembrar de experiências de infância, a escrita era algo muito importante para mim. Eu lembro que quando eu aprendi a escrever com 6 anos, eu gostava de escrever cartas para minha irmã. Então eu chegava em casa e entregava uma carta para minha irmã. Então a literatura sempre foi algo importante, que com o tempo eu não abandonei, mas deixei ali naquela gaveta. E tu falava em fomento, né? Então eu acho que de alguma maneira o fundo veio para fomentar esse desejo que eu já tinha ali, né? E caiu nessa boa hora de eu voltar para Bento Gonçalves, e o fundo está ativo já quando eu voltei para Bento. Eu fiquei muito feliz e até impressionado, assim, e ao ponto de pensar que essas coisas não aconteceriam comigo, sabe? A gente sempre imagina, nossa, isso é para grandes escritores ou grandes artistas, quem sou eu, né? E de repente a gente percebe que eu consigo ter acesso ao fundo, o meu vizinho consegue, o meu professor consegue, o meu aluno consegue, e isso fomenta, empodera os artistas de tal modo que eu acho imprescindível. Então, assim, Evandro, eu gosto de pensar o fundo como essa retroalimentação entre fomento e ferramenta. Então, o fomento gera uma ferramenta, e essa ferramenta, quando utilizada, fomenta. E então é assim que eu vejo o fundo, como uma ferramenta que fomenta em mim essa possibilidade de fazer algo e dá importância para o meu trabalho. Alguém se importa com o meu trabalho, alguém investe no meu trabalho, né? E a gente sabe, eu sei que tem alguns outros artistas que estão aqui também, que já tentaram o fundo algumas vezes, não conseguiram, tentaram de novo, conseguiram,
Então a gente sabe que não existe esse apadrinhamento, ao menos no fundo de Bento Gonçalves eu posso garantir isso. Então há muito mérito, há muito trabalho, sabe? Construir um projeto e colocar esse projeto no fundo exige muitos detalhes técnicos, mas também existe o que é de mais importante, que é a arte. Então, ainda que teu projeto esteja bem construído, tudo que foi solicitado esteja ali, vai chegar uma etapa do projeto que pessoas vão avaliar algo que é muito subjetivo, que é a arte, né? A minha arte é melhor, é pior, existe isso, ou seja, entra num campo onde são pessoas que estão avaliando o teu trabalho. Então, quando a gente tem esse reconhecimento, ele não é só econômico, que também é importante, mas é muito importante, por exemplo, para o artista estar aqui agora conversando, por exemplo, com o secretário de Cultura. A gente vai estar conversando com outras pessoas que também são da área da literatura, a Cristine, que é doutora, né, em História da Arte, e isso tudo alimenta e fomenta a nossa arte, e é através do fundo, enquanto ferramenta, que a gente pode concluir esses trabalhos, né? Sabe que, assim, no atitude de bate-papo, né, historicamente, a área da literatura, acho que seguida pela música, ou uns mais, um ano, outros menos, sempre são as áreas, pelo menos as mais buscadas, né, que buscam o fundo. Isso, ao mesmo tempo, demonstra as áreas de maior potencial, ou de maior demanda, ou de maior número de pessoas, mas também pelos projetos contemplados, que também temos em maior número, né, nos nossos registros, né, a questão da literatura, estando, né, na ponta, digamos assim. Às vezes eu fico pensando, né, de que Bento Gonçalves é um grande celeiro, digamos assim, de escritores. E muitas vezes o escritor, o artista nosso, ele precisa desse fomento, né, esse pontapé inicial, para que possa, né, ou dar continuidade ou alavancar a sua carreira num primeiro momento, ou que possa levá-lo a crer da possibilidade que aquilo pode ser algo que ele deve seguir como carreira, como vida, né? Mas eu percebo no futuro, digamos assim, a gente sabe que uma carreira nem sempre ela se constrói da noite para o dia. Toda carreira, seja em qualquer setor, mas em especial também dentro das artes, né, dentro da cultura, enfim, a gente sabe que demanda de muito trabalho, muito esforço, muita busca por qualificação, né? Então eu vejo Bento Gonçalves, digamos assim, hoje em dia nós temos um mecanismo de certa forma bem consolidado, né, bastante pessoas buscando, mas lá na frente, digamos assim, né, como Bento Gonçalves sendo assim, despontando, né, no cenário, né, literário, se seja gaúcho ou nacional, né, devido a diversos artistas, né, escritores que buscam o fundo, tem essa possibilidade, né, e que, quem sabe lá depois, tendo uma retrospectiva, né, vou pensar assim, olha, né, eles iniciaram atrás, quem sabe por uma possibilidade que foi proporcionada pelo Fundo Municipal de Cultura. Isso, como é que tu enxerga isso também, de alguma forma, né, em algum sentido? Sabe que quem é aí de Bento conhece, né, que aí em Bento tem um espaço, uma livraria chamada Dom Quixote. E há alguns meses, quando a gente ainda podia olhar olho no olho, né, das pessoas, teve lá um lançamento de livro, que era um livro chamado Controle, publicado pela Companhia das Letras, que quem é do meio sabe que hoje é o que tem de melhor em qualidade, divulgação, enfim, é a editora Companhia das Letras. E teve lá uma moça divulgando o seu livro, que era esse livro que eu te compartilhei, que era o Controle. E essa moça se chama Natália Borges Poleso. A Natália pouca gente sabe, mas a Natália nasceu em Bento Gonçalves
ainda que depois tenha se mudado para Caxias, mas ela é de nascimento de Bento. E ela falava nessa oportunidade sobre 2 livros dela, os primeiros 2 livros dela, que foram contemplados pelo Fundo de Cultura de Caxias, e ela dava uma importância tremenda para esse reconhecimento e para a oportunidade dela de acessar o fundo e ter esses 2 livros publicados através do fundo. Hoje a Natália é ganhadora de prêmio Açorianos, que é o maior prêmio da literatura no Rio Grande do Sul, é ganhadora do prêmio Jabuti, que é o maior prêmio de literatura no Brasil, e ela tem livros publicados no Canadá, nos Estados Unidos, na Argentina, na Europa, e tudo começou ali, naquele livrinho, naquele fundo de cultura. E então, assim, eu acho que essa história contempla isso que a gente vislumbra, né? Quantos outros artistas, na área da literatura, mas nas outras áreas também, não vão estar daqui a algum tempo reconhecendo a importância do fundo, né? E assim, eu tenho uma obra publicada já, e essa obra que eu publiquei em 2013, é um livro, ele assim, eu contei com a colaboração de muitos artistas, né? Um artista que fez toda a diagramação, outro fez a revisão, aí o bibliotecário ajuda como pode, ou seja, nenhum desses artistas me cobrou por esse trabalho. E, de repente, eu mandei o livro para gráfica, parcelei em 4 vezes, porque enquanto eu vendia os livros, eu ia pagando a gráfica. Então, isso, assim, é muito bonito, é poético, mas é difícil, também é muito difícil, né? Ou seja, a qualidade do papel não é a mesma, porque a gente tem que optar pelo mais barato. O artista, apesar de reconhecer o talento de todos que compartilharam, né, o seu trabalho comigo, tem suas limitações. Eu não estou pagando. Então, assim, quando dava, eles trabalhavam em cima da minha obra. Então, tudo isso... Aí, quando esse livro chega na prateleira da livraria, ele já sai de um patamar diferente, entendeu? Porque o papel não é tão bonito, porque eu tive que deixar o meu livro menor, porque cada página a mais custa mais, né? Na hora da impressão, eu tinha que imprimir mais livros para compensar, mas ao mesmo tempo não podia ser demais, porque depois não conseguia pagar. Ou seja, são preocupações que acabam pesando demasiadamente na obra, né? Na hora de publicar uma obra. Porque quem vai querer, nesse molde, Evandro, publicar um livro que não vende, né? Ou seja, limita demais a arte. A arte acaba se moldando naquilo que é vendável no momento e a gente perde a oportunidade de fazer coisas interessantes. Hoje eu tenho um fundo que me assessora nesse sentido e me propicia essa liberdade. O fundo não é editor do meu livro. Eu posso, claro que dentro das premissas básicas, né, de expressão e tudo mais, mas tirando isso, o fundo disse, olha, tá aqui o recurso, faz como tu quiser, tu pode contar a história que tu quiser. Olha que interessante isso, né? Então eu acho que todas essas coisas acabam sendo, por fim, relevantes no resultado final, que é a obra. A obra ganha com isso, sabe? O artista na área da literatura que ganha com isso essa liberdade. E aí, veja só, eu pude no meu projeto pegar o melhor capista, que eu considero o melhor capista, eu pude contar com o melhor revisor, professor universitário, eu pude contar com toda uma gama de artistas. O meu livro vai se tornar um audiolivro, ou seja, é um profissional da área da comunicação que vai narrar o meu livro. Eu vou ter uma capa, que é uma capa boa, com papel bom, a fonte, inclusive, né? Tem fontes a gente acha que é gratuita, mas não é, a gente paga até pela fonte, né? Então, todas essas coisas eu pude escolher o que tinha de melhor. E isso é graças ao fundo, né? E isso a gente só pode ser grato a isso. E conta um pouquinho desses projetos, então, que são teus, assim, né? Do teu livro e dos projetos do fundo que tu participou, assim, só para o pessoal entender, assim, o escopo do que tu está falando.
Bom, teve no ano passado um projeto que eu fiz a curadoria literária, que foi um projeto que foi contemplado pelo fundo, que foi do livro ao rap, então eu fiz a curadoria literária desse projeto. No ano passado também eu participei de 2 outros projetos que foram financiados pelo Fundo de Cultura. Um deles era uma oficina de escrita, que era Contantes, e o segundo deles é o da Cristine, que está aqui também, vai falar depois, que era um estudo, contemplava a história da arte, era um curso de história da arte, né? Esse foi o meu envolvimento. Agora eu tenho um projeto de livro que eu coloquei no fundo do ano passado, que foi contemplado e está sendo executado nesse ano. Ele tem previsão de lançamento para o final do ano. A gente não sabe as coisas vão acontecer até lá, mas a princípio, né, a gente segue os cronogramas. Então o lançamento fica para o final desse ano. É um romance. Um romance não é porque é um livro de amor, é porque é uma narrativa longa, né? E no Contantes eu escrevi alguns contos que foram publicados, né? Tem a obra impressa, tu estava lá presente e sabe do que eu estou falando, do livro. E tem algumas outras coisas que eu estou participando agora, mas que não tem necessariamente ligação com um fundo, então não julgo relevante. Mas o que eu estou fazendo no momento é trabalhando em cima desse romance, que foi o que foi contemplado pelo Fundo de Cultura. Fala um pouquinho do Contantes, que no ano passado tivemos excelentes projetos, mas o Contantes, por envolver, né, um grupo de escritores, e a forma como ele chegou ao público e como foi trabalhado em cada detalhe, ele chamou a atenção, né, de poder ter essas oficinas de qualificação, né, do conto, da escrita, e que resultou, né, numa obra assim, feita a muitas mãos. Como é que foi essa experiência de vocês? Olha, Evandro, essa experiência foi muito positiva. Na época, eu trabalhava na livraria Don Quixote, e quando o Contantes foi aprovado, para que as pessoas como eu pudessem participar, era necessário que enviassem um conto. Esse conto era analisado, né, de maneira anônima pelo professor Douglas Secanho, e então foram selecionados algumas pessoas. O meu espanto foi na quantidade de pessoas que participaram, né? Ao todo, eu acho que ficou em torno de umas 18 pessoas. Ao final eram 15, né, que estão presentes lá na obra com 2 contos cada um. Mas entre pessoas que entraram e saíram, foi mais ou menos em torno disso, 18 pessoas. 18 escritores, nem todos eram exatamente da área da literatura, mas saíram dali, com certeza, podendo dizer que ao menos 2 contos foram escritos. A experiência foi muito positiva, ela fomentou, voltando ao fomento e ferramenta, ela fomentou desejos de alguns que tinham vontade de escrever, mas nunca tinham escrito. Alguns que escreviam, mas não escreviam mais há um tempo, e outros que já estavam no processo de escrita. A ferramenta veio, lógico, através das aulas com o professor. É aquilo que eu falo da questão do acesso, né? A gente teve, acho que em torno de uns 20 encontros com o professor Douglas Secanho, que é professor universitário, que tem doutorado na área da teoria da literatura. Então, um curso com o professor Douglas seria caríssimo, né? A gente sabe quanto custa uma mensalidade na UX para ter uma aula com o Douglas. E a única coisa que eu precisei fazer para estar lá na frente do Douglas e com todos aqueles meus colegas recebendo tanta experiência foi aquele meu conto. E a partir de então, não houve custo nenhum, né? E a única exigência era a presença e estar desenvolvendo as atividades que o Douglas pedia. Eu, particularmente, posso dizer que era na área de contos, né? A literatura tem várias áreas, tem crônica, tem romance, poesia, prosa, enfim, era o conto. Então, eu aperfeiçoando os meus contos, eu também aperfeiçoei a escrita do meu livro, que também está ligado à minha curadoria literária do projeto de livro ao rap, que também está ligado àquilo que eu ouvi a professora Cristine falando sobre a história da arte, que por sua vez conecta, ou seja, as conexões que vão sendo feitas são muito importantes, é o fomento, né? A literatura
se alimenta e é fomentada por várias áreas diferentes, né? É tu olhar para uma pintura e dali sai um poema, por exemplo, né? E, então, assim, o projeto foi belíssimo. Eu já vi que tem várias pessoas que estão aqui, que participaram do projeto também. Eu tenho certeza absoluta que entre essas 15 pessoas que participaram do projeto, muita coisa boa vai sair. A gente ainda vai falar de algumas pessoas ali, certamente, muitas vezes. O grande desejo, né, como município, e você eu posso citar como um exemplo, isso também faz parte do processo de fomento, né, e de um projeto cultural, que é sempre pensar na continuidade daquilo que está se propondo, né? Então, nesse sentido, se através de um projeto onde se fomenta, né, um escritor, né, o desejo é que este projeto, não daquele material em si, daquele livro em si, que ele não se encerre, mas que, né, que o escritor, seja através do fundo ou dos seus próprios meios, ou de outras linhas de financiamento, ou diretamente, né, mas que ele consiga seguir a sua carreira e poder trabalhar isso, poder viver daquilo que se propõe, né, e para isso fico feliz, né, a gente sabe que essa qualificação ela é muito necessária, né? É um processo de aperfeiçoamento constante. Sim, exatamente. Eu fico muito feliz. Eu conversava agora há pouco com a minha companheira sobre isso, que é meio da natureza humana a gente sempre achar que podia ser melhor, né? Então, de repente, eu tenho meus pais e eles são super gentis, são carinhosos, são afetuosos, mas eles não entendem nada de cultura. Aí tu fica imaginando, puxa, como eu queria ter pais que entendessem da área de cultura, como eu queria ter nascido dentro de uma biblioteca. Ou seja, aí de repente, se a gente tivesse essa oportunidade, mas nossos pais não fossem gentis e carinhosos, a gente ia dizer, puxa, como eu queria ter pais gentis e carinhosos. E tá aqui falando contigo, é isso, sabe? É reconhecer essa grandeza. Puxa, eu tô conversando com o secretário de cultura da minha cidade, de Bento Gonçalves, sabe? Isso é grande, e esse reconhecimento que a gente tem, isso não tem preço, Evandro, sabe? O acesso ao fundo, economicamente, ele é muito positivo, mas o que eu levo para mim é esse empoderamento enquanto artista, sabe? Quando vocês me fizeram o convite para estar aqui hoje, isso me empodera e mostra, poxa, que bacana, sabe? A literatura existe, eu posso ser um literato, eu posso escrever e alguém gosta dos meus textos. E na oficina dos contantes a gente trocava contos, então eu recebia feedbacks muito positivos, também recebia críticas construtivas, e esse fomento todo é algo que a gente leva, eu pelo menos levo, acho que a maioria leva, para o resto da vida, e daqui a algum tempo espero eu também, quem sabe, poder estar lançando um livro pela Companhia das Letras e poder dizer, poxa, meu primeiro romance, né, tem a mão acolhedora, o abraço acolhedor do Fundo de Cultura de Bento Gonçalves. Que bom, Dan. Dan, a gente já está mais ou menos no nosso tempo, então para também poder conversarmos com os nossos demais convidados. Foi inspiradora a minha fala contigo, eu fiquei muito feliz e como secretário de Cultura, também tenho que manifestar a minha felicidade em ter esse feedback, né, de uma pessoa que realiza um trabalho sério, né, que busca a sua qualificação, que consegue, eu vejo, né, muito na tua fala, essas situações que são importantes para o desenvolvimento da cadeia artística e cultural do nosso município, né? E eu fico feliz porque eu digo isso porque em muitos municípios, na verdade, na maioria dos municípios no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, né, a gente pode pegar o exemplo de Caxias do Sul, que tinha o Financiarte, hoje em dia está meio com as pernas meio foiçadas, eu diria quase, né? Sim. Sabe, não tem e de certa forma, não como secretário de Cultura Evandro, mas sei lá, né? Não posso dizer o artista Evandro, mas enfim, mas como um agente cultural Evandro que está inserido no meio, eu acho que eu me sinto grato, digamos assim, por a gente poder ter no nosso município, né, essa oportunidade, e ainda mais
chegando esse fomento a projetos tão bacanas e tão importantes que tem desenvolvido aí uma gama de artistas. Tá bem? Maravilha. Obrigado e bom encontro para ti. A gente continua conversando em outros momentos aí, tá bom? Valeu, obrigado. Abraços. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.